Então, Thaís, o que é essa questão do direito da Lola? De novo. A pessoa mora. O cara, por que eu vi ele? Era você botar na edição. Bom, gente, a gente está estreando o Papo para Aliviar hoje no Dia da Mulher de 2020 com um assunto que eu acho que, apesar de falar só das gestantes, interessa a toda a comunidade, toda a sociedade, que é a questão do direito da gestante. E eu tô aqui com a Thaisa Beiriz, ela é advogada especialista em responsabilidade civil, né, em direito do consumidor, especializada também em direito da saúde, mas ela tem focado a carreira dela em direito da gestante, né, Thaís? Agora, quem ouve falar em uma advogada que é especializada em direito da gestante, pode se perguntar por que uma gestante precisaria de uma advogada, se não fosse por uma causa trabalhista, algum problema assim. Por que você observou essa necessidade das gestantes precisarem do auxílio jurídico? O que te fez perceber essa necessidade? Olha, Lívia, eu trabalhei durante muito tempo na área de direito bancário, mas faltava alguma coisa que me completasse. Eu fiz direito porque eu queria fazer a diferença sobre algum aspecto na sociedade. Eu tenho uma cliente que ela é doula e ela me trouxe a questão sobre violência obstétrica. E no primeiro momento não entrou muito bem na minha cabeça por que um médico praticaria violência obstétrica se foi feito para dar vida, trazer a criança, né, ao mundo. Por muita insistência dela, ela pediu que eu escrevesse algum artigo, alguma coisa, porque ela tinha um blog. E eu comecei a estudar. E eu vi que realmente acontece e muito mais do que a gente pensa, né? 1 a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica. E a partir dali eu não parei mais. Sempre gostei muito da área da saúde, questão de plantão judiciário, internação, e acabei me envolvendo muito. E vi que direito da gestante é muito mais do que leis trabalhistas, também. Mas existem muitas leis no nosso ordenamento jurídico voltado para a gestante e para o bebê que ninguém fala. E eu resolvi abraçar a causa. E assim, eu resolvi falar desse assunto porque eu vivi isso no meu parto, né? Eu nunca imaginei a dificuldade que uma mulher que opta pelo parto normal poderia ter para conseguir parir pelo plano de saúde. Então, assim, você não consegue realmente, pelos médicos do plano, ter o seu direito de parto, a sua escolha de parto, né, pelo parto normal. E aí, o que uma mulher faz? Por que é tão difícil parir de forma natural no Brasil? O que acontece que a gente não consegue parir no Brasil? Infelizmente, no Brasil, tudo gira em torno do dinheiro, né? E com o parto não é diferente. O que acontece? Os planos de saúde pagam muito pouco para os médicos ficar à disposição daquela gestante. E uma cesárea, ele resolve o parto em 40 minutos, 1 hora, e ele volta para o consultório. No parto normal, ele já não tem essa previsão. Então, ele larga o consultório, ele larga um monte de gestantes para atender, um monte de pacientes, que ele também estaria lucrando. Então, acaba que os médicos não querem, porque o que eles ganham também é muito pouco. Então, os médicos que fazem hoje não estão mais nos planos de saúde ou acabam cobrando uma taxa extra por fora para poder realizar esse parto, o que também não é legal, porque se você já paga um plano de saúde, você não tem que pagar nada por fora. E aí a pessoa, uma gestante que queira ter um parto humanizado, ela tem a opção de fazer no SUS, né? A gente tem alguns hospitais que têm estrutura de referência, né? Mas assim, muitas mulheres não confiam no SUS, né, no país, porque a estrutura da nossa saúde realmente é precária. E aí você precisa pagar uma equipe que muitas vezes você está com problema financeiro, não consegue, e aí como é que fica a mulher, esse desespero da gestante, né, que não consegue ter seu direito de parto ali? Hoje a maioria, vamos falar que 90%, ou realmente vai para o SUS, se sujeita a situação precária, mas ainda assim lá tem médicos que realizam, ou acaba pagando uma equipe particular, que não é barato, né? E muitos se sujeitam a um reembolso contratual do plano, porque o plano não reembolsa 100%, porque entende ter sido uma livre escolha da mulher
em optar por uma equipe particular, que na verdade não foi, né? Há uma lacuna na prestação desse serviço, um descumprimento contratual, porque a partir do momento que você tem um plano com cobertura obstetrícia, você tem direito ao parto normal e a cesárea. O problema é que os planos de saúde só têm prestado a cesárea, e a mulher que quer o parto normal, que é um direito dela, infelizmente fica a desejar. Então fica com aquele reembolso parcial, contratual, e acaba tendo que recorrer à justiça para poder ter o reembolso 100%. O que você sente assim quando uma gestante vem até você com essa solicitação? É um momento que a gente está vulnerável, delicado, né? É um momento que a gente está ansiosa ali com a chegada do bebê, e você ter que passar por todo esse percalço, essa situação toda. Elas vêm até você já bastante ansiosas. O que você percebe nas gestantes que você atende? Eu percebo uma certa indignação, né? Porque você já paga um plano de saúde caro. Na verdade, assim, você tem uma saúde pública que deveria funcionar e não funciona. Você paga um plano de saúde caro que também deveria funcionar e não está funcionando, né? E eu tenho cliente que já vendeu carro para poder pagar o parto, tem cliente que já pegou empréstimo com o banco, e você sabe que você pega 10, você não vai pagar 10. Então, assim, acaba virando uma bola de neve. O maior sentimento que eu vejo é realmente de indignação. Só que uma coisa que acontece muito é que depois do parto, depois que o bebê nasce, muitos esquecem tudo isso e acabam deixando pra lá. E não vai ser assim que a gente vai mudar a nossa realidade. A gente precisa transformar essa indignação, esse sentimento, colocando a mão na massa, fazendo valer os nossos direitos. Eu teria que mudar toda uma estrutura, né? Eu acho que assim, quando você fala de parto mesmo na Europa, Estados Unidos, é uma outra cultura, né? A parte fisiológica, é como se o parto fosse uma coisa fisiológica, a mulher tem uma estrutura que vai amparar, e a cesárea só acontece em casos extremos, né? Agora, por que essa taxa no Brasil é tão grande? Se 80% dos partos são cesárea no Brasil. Eu diria que até mais, pelos percentuais que eu vejo todo dia dos planos de saúde, eu posso dizer que até mais, pode chegar aí até 90%, 95% na maioria dos planos. Eu atribuo alguns fatores, né? A própria realidade financeira, como eu falei, a questão do plano de saúde reembolsar um valor de honorários muito pequeno para os médicos. Então, se você for ver, é uma série de fatores que vão lá influenciando. Como tudo no Brasil gira em torno do dinheiro, né? Então, assim, uma cesárea para o médico é muito mais rápido, ele volta para o consultório, é sempre em torno do capitalismo. Então, é muita coisa, não só a faculdade de medicina, como de enfermagem, então é mudar mesmo o sistema. A gente veio de uma geração, assim, nossas mães que não estavam mais com esse empoderamento de querer ter um parto normal. Tinha uma cultura meio que a cesárea era aquela coisa mais limpa, mais certa a se fazer, e só agora a gente está resgatando essa questão do parto como uma coisa mais saudável, né? Uma coisa natural. Mas a mulher esbarra em todas essas questões, e aí entra nesse momento a parte jurídica. Mas assim, a mulher que não está com a cabeça, né, para pensar nisso, o que ela faz? A mulher no Brasil precisa procurar uma equipe humanizada, uma doula. O que a gente faz em um momento como esse? Eu acho que a melhor coisa é a informação. Hoje, é o que você falou, não existia hoje, como a gente tem hoje, a internet e tudo mais. Então, acho que a informação é o melhor instrumento que uma gestante pode ter. Porque através da informação, ela vai saber se aquele médico que está acompanhando ela realmente é um médico que a gente chama, né, de humanizado, que realmente vai respeitar as vontades dela, e mais do que isso, se isso acontecer, saber lidar com aquela situação, saber buscar os seus direitos, a quem recorrer, quais documentos, quais provas ela precisa. Então, assim, informação eu acho que é o principal hoje, né? Mas é claro que a doula ajuda muito, um trabalho maravilhoso, né? Eu acho que pedir, se for através do plano de saúde, pedir o percentual de parto, porque ali você vai saber se o seu médico realmente faz um parto normal ou se ele realmente está te enganando.
E até mesmo o hospital, para quem pretende ter no plantão, né, do hospital, um médico, saber se aquele hospital, qual é o percentual de taxa de parto normal de cesárea, para saber se realmente quais são as chances daquele parto que ela quer acontecer. Agora, com todas essas informações na mão, a gestante conseguiu uma equipe humanizada e vai tentar o reembolso. Dá tempo dela conseguir esse valor antes do parto? Ou ela tem que ter esse dinheiro e depois correr atrás? Como é que fica essa situação? Olha, diante da nossa justiça, que não é uma justiça das mais céleres do mundo, eu não recomendo entrar na justiça para de repente tentar uma liminar, para conseguir o parto, que o plano de saúde arque com esse custo, porque acho muito difícil chegar ao final da gestação com isso tudo resolvido. O que eu sempre oriento infelizmente, vai ter que ter esse gasto, né? E depois entrar na justiça pleiteando o reembolso integral junto ao plano de saúde. Eu acho que é o mais seguro. Agora, o que você acha que seria necessário, assim, para tentar começar a mudar essa realidade no país? A reestruturação da área da saúde do país, assim, para mudar aos pouquinhos essa situação, o que seria necessário? Para ter um pouco mais de amparo, né? Porque as mulheres ficam desamparadas, não conseguem no SUS, não conseguem. É muito difícil, né? Toda uma estrutura contra o parto normal. Você luta contra o sistema, né? Na verdade, eu acho que é começar a mudar as próprias faculdades de medicina, as próprias faculdades de enfermagem, né? Valorizar mais a vontade da mulher ser mais respeitada. Eu acho que ressaltar mais esse empoderamento feminino. A mulher, ela tem direito à escolha do parto dela, até, obviamente, né? Até a página 2. Claro que o médico está ali para intervir, mas que seja uma intervenção quando realmente for necessária. Que o médico aprenda a respeitar a vontade, mas que, por outro lado, também o médico seja melhor remunerado, para que ele possa prestar também uma assistência, né? Mais informação para a gestante, porque muitas acabam optando por uma cesárea porque ela não tem, às vezes, a informação necessária sobre o parto normal. Ainda existem muitos mitos a respeito do parto normal, então acho que a informação também é muito importante para quebrar esses mitos que ainda existem, e que, se ela optar por uma cesárea, seja porque ela realmente quis, porque ela realmente achou que aquilo é melhor para ela, e tá tudo bem. Tem isso também, né? A mulher tem o direito de optar pela cesárea se ela quiser, mas sim, quando ela quer o parto normal, ela tem que ter um amparo, né? Mas não porque ela foi induzida pelo médico. Sim. Que geralmente acontece assim, você já chega na primeira consulta de pré-natal, você fala que quer o parto normal, o médico já mina toda a sua vontade, já coloca 1000 empecilhos em relação ao parto normal. Se ele não quer fazer, porque a gente sabe dos motivos, né, questão financeira e tudo mais, ok, ele também está no seu direito. O que não pode acontecer é ele induzir, inventando motivos que são falsos em relação ao parto normal, para a mulher eliminar aquela vontade dela. Então isso que não pode acontecer. A relação médico-paciente tem que ser transparente, né? Sim. E aí, se ele não faz, tudo bem, que ele deixe isso claro e ela vai procurar um outro profissional. Mas não já na primeira consulta inventar 1000 motivos para minar essa confiança dela. E a mulher que procura, assim, fazer o parto normal, eu acho que o mais indicado mesmo é ela procurar uma equipe. Você teria alguma indicação, assim, o que ela precisa observar no hospital, ela precisa visitar para ela ver se aquele hospital, talvez se ela não tiver condição de pagar, o que teria que ter um hospital para ela observar que aquilo ali vai realmente amparar ela naquele momento? Se diz pelo SUS? Pelo SUS, E aqui no Rio de Janeiro nós temos alguns hospitais, né, que são mais referências na parte do parto normal, humanizado, que a gente chama, Maria Amélia, né, tem a casa de parto, enfim. Mas no SUS é muito complicado porque a gente não tem essa questão do percentual, né? Não tem, então você fica muito à mercê ali da equipe que você vai pegar de plantão. Mas eu acho que, assim, você tem direito a fazer a visita, você tem direito a perguntar.
Hoje com a internet você consegue, em grupo de mães, saber se aquele hospital realmente tem estrutura, com qual equipe que teve, qual foi o dia do plantão. Então, assim, é informação mesmo. É realmente, eu costumo brincar que hoje, pra gente ser mãe, a gente tem que fazer quase com uma pós-graduação, né? Verdade. Então, Você tem que estudar muito. exatamente. Né? Então, assim, informação. Hoje nas redes sociais você consegue muito isso. O trabalho das doulas, nesse sentido, também é muito importante, porque como elas estão ali na linha de frente, nos hospitais, elas têm esse conhecimento também. Então, a base realmente é a informação. O que você acha dessa questão? Tem uma palavra que está muito em voga agora, que é sororidade, né? Você, como mulher, ajuda outras mulheres num momento tão delicado. O que você pensa dessa questão da sororidade, do apoio que as mulheres dão umas às outras num momento como esse? É tudo, né? Não tem nem palavras, assim, realmente pra falar, porque é tudo. Eu acho que a mulher, ela precisa disso. Mas ainda acho que é muito pouco. É muito pouco. Eu vejo assim, eu não sou mãe ainda, mas, por exemplo, na minha profissão, quando eu resolvi falar para esse público, muita gente falou assim, nossa, mas advogar para gestante, por quê? E não assim, nossa, que legal, você vai falar para um povo, para um público que ainda não tem voz, né? Porque quando a gente fala assim, eu tô grávida, todo mundo, parabéns, muito legal, aquela felicidade. Ninguém imagina o que essa mulher vai ter que passar para conseguir parir. Exatamente. Então assim, mas ninguém olha que essa mulher, ela passa por todas essas questões na área da saúde, ela é desrespeitada no transporte público, na fila do banco, ninguém olha que ela tem um puerpério e ninguém chega lá para ajudar, as pessoas vão para fazer uma visita em relação à criança, não à mãe. Então assim, existe muita festa, mas não olha a realidade em si. É um pouco invisível, né? É como se a gestante fosse uma coisa meio caricata. Exatamente, ainda, assim, né? você só tem barriga, né? Isso, é verdade. Então, eu passei um pouco isso em relação quando eu optei. E hoje, que as coisas já começam a acontecer, as pessoas já começam a te olhar de uma outra forma. Você teve sorte, e não é isso. É muito trabalho. Sim. Então, da mesma forma que acontece isso em relação ao meu trabalho, e também por eu ser mulher, né, eu vejo que isso também acontece em relação às gestantes. Então, eu quis dar voz a um direito que ninguém falou. Verdade. Que ninguém nunca falou de teste de linguinha. Todo mundo falou muito tempo atrás sobre teste de pezinho, mas o teste da linguinha que o bebê também tem direito e é lei. A amamentação em local público, que é lei aqui no Rio de Janeiro, que ninguém nunca falou. Então você também foca nessa coisa do puerpério, né? Da questão do pós-parto, você também tá... Sim, eu quero levar para a gestante tudo que ela tem direito. Hoje eu ainda não atuo na área trabalhista, mas futuramente eu quero também abarcar isso, porque quando essa mulher ela volta ao mercado de trabalho, muitas vezes ela é mandada embora. Sim, não é nada incomum, né? Verdade. Então, assim, é muita coisa em relação à gestante que ninguém nunca falou. Muita gente achava que era só direito trabalhista, e na verdade é muito mais do que isso. É um grupo de mulheres que acabam ficando desamparadas e realmente existe, assim, de forma leiga, eu tô perguntando, existe essa especialidade, direito da gestante? Não. Você criou uma especialidade. Não. Na verdade, a área do direito em si, né, que eu sou especializada, é direito do consumidor e responsabilidade civil, e a área da saúde está crescendo muito dentro do direito. E dentro dessa área da saúde, eu peguei um nicho que são as gestantes. Entendi. Então, assim, eu fui entrando cada vez mais. Mas é um nicho amplo, né? Porque tem muitas questões muito específicas. Tem a parte da área da família também, tem a parte dos alimentos gravídicos, né? A mulher, quando ela tá grávida e o pai, não precisa esperar o bebê nascer para cobrar a pensão do pai. Desde a barriga existem os alimentos gravídicos, então pega um pouquinho da área de direito de família, tem a parte de saúde, tem a parte de direito trabalhista. Então, assim, eu pego um nicho que tem várias áreas do direito. Pra gente encerrar agora, Thaisa, diante de toda essa sua luta em prol das mulheres, o que te deixa mais feliz quando você pega uma causa, o que te deixa mais...
Olha, é minha profissão, né? Eu vivo disso, é meu trabalho, obviamente, mas assim, não tem preço pegar uma sentença onde o juiz ele dá tudo que a gente pede, eu poder ligar para o meu cliente e falar, olha, tudo que a gente precisava, o juiz deu, ele acatou o nosso pedido. Muitas das vezes, usar a fundamentação que eu dei para justificar na sentença por que está dando aquilo, isso é ver que o meu trabalho está no caminho certo. Se um juiz, né, viu que aquilo que eu escrevi está certo, está de acordo, enfim, eu consegui produzir as provas necessárias e depois poder falar para o meu cliente, olha, conseguimos, isso não tem jeito, pai. Pegar um pouquinho daquela injustiça, né? Aquela situação ruim, não vai mudar, é o que eu costumo falar. A justiça não vai pagar aquilo que aconteceu, não vai, mas vai trazer um pouquinho de acalento pro coração. Verdade. Então, gente, essa foi a primeira entrevista aqui do canal. A Thaís é uma pessoa que agrega na vida de várias mulheres, várias gestantes. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, gente, de você compartilhar e ativar as notificações do canal para nas próximas entrevistas você ficar sabendo de tudo que vai rolar por aqui. Um beijo. Ai, tchau.